Apesar de estar feliz, eu quase não vim. Por quê, Felipe? Eu queria vir, mas quase não vim. Eu estou 24 horas aqui nos Estados Unidos. E aí, quando o pastor Erasmo lançou o desafio, é normal que a gente vai estudar o ambiente. Eu assisti um vídeo no YouTube. Daí eu vi alguém pregando com muita eloquência, oratória, retórica, né? The Bible, it is my heart. Aí eu olhei outro, né? Small pass every day. Eu disse, meu Deus, eu falo yes e sorry. Não vai dar certo, eu não vou. Aí, fiquei ali orando, falando com o Espírito Santo, assim, meu Deus, tudo é novo, mas eu estou feliz de estar com vocês. Eu assim, eu acho que vou sair de lá famoso, como um meme. Só falei yes e sorry. Até hoje foi engraçado que eu estava num Uber, uma motorista chegou, falou, hey, go! E aí veio um versículo assim, ó, o tolo calado passa por sábio. Eu falei, yes. Go. Então está sendo uma experiência muito especial, nova, porque a gente não fala inglês, que a gente sempre trabalhou com a palavra, né? É a nossa ferramenta de trabalho. E quando chega num país onde você ainda não domina a língua, é um pouco novo, mas está sendo um desafio gostoso e especial. E eu creio que Deus planejou antes da fundação dos séculos, no ventre da minha mãe, esse dia, esse momento, para me usar como uma voz para a tua vida. Então eu sei que não é em vão você estar aqui. Ele selecionou você para algo especial. Esse ano eu me propus a um trabalho de ajudar pessoas, através dos princípios da palavra, a construírem os melhores anos de sua vida. Fazer de 2025 o melhor ano, melhor dizendo, da sua vida. E são alguns princípios que são milenares, estão na palavra de Deus, que se você aplicar, eu não tenho dúvida que pode transformar 2025 no ano mais especial, no ano mais maravilhoso da tua vida. Princípios poderosos que transformaram a minha história, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus prepara a cada momento e fase da nossa vida para nos fazer ir para um próximo nível. O texto que eu vou trabalhar é o texto de Romanos 12:2. Quem está me ouvindo diz amém? Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vou repetir para você gravar bem esse texto. Não te conforma com este mundo. É o mundo à tua volta, o mundo que tu vive. Não te conforma com ele, mas renova ele pela renovação da tua mentalidade, da tua mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele tem projeto, tem propósito. Ele quer que você não te conforma com esse mundo. Lembra de Jesus dizendo, no mundo tem aflição, tem de bom ânimo. O que é o ânimo? É o centro das emoções, né? Cuida do teu coração, sobre tudo que deves guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que provém as fontes da vida. Então ele não está falando do coração, órgão físico, pulsando sangue, oxigênio para as células, mas ele está falando das emoções, da mentalidade. Então eu quero dividir com você, para você entender, nós somos um ser tridimensional. Você tem corpo, alma e espírito. Lembra de Davi questionando, alma, por que tu está abatida, perdendo a calma? Então, primeiro, tem o teu corpo. Tem gente que é maravilhosamente espiritual, é uma bênção, mas não cuida do corpo. E quando você pede coisa para Deus no ano de 2025, uma das coisas que ele começa a olhar, lembra da parábola dos talentos? Para um deu 5, ele multiplicou para 10, para outro deu 2, ele fez 4, para um ele deu 1, e o que ele fez? Enterrou. Eu tive medo, Senhor, você colhe onde não semeou, servo mau e infiel, dá para aquele que sabe administrar. A mesma lei se aplica na tua vida. Então você vem, Deus manda, eu quero administrar. Então ele começa, eu quero ser um grande empreendedor, por exemplo. Todo mundo quer prosperar, e não é pecado. Não faça apologia à pobreza. Nosso Deus é um Deus de riqueza, é um Deus de prosperidade. É um Deus que tem alegria em você viver bem, mas tem que dar propósito. Deus, eu quero que o Senhor me prospere, porque quero ser um mantenedor da obra. Tem que ter propósito. Então quando você ora, Deus, eu quero prosperar, então ele olha a tua capacidade de administrar. Por exemplo, o tempo. Todo grande empresário sabe que tempo é um ativo precioso. Então ele tem que administrar tempo. Que hora eu acordo, que hora eu durmo. Mas às vezes eu orei, Felipe, eu nunca prospero. E aí o cara estava com 120 quilos. Refrigerante, gordura, fritura, mórbido. E eu dizia, como é que tu está administrando o templo que Deus te deu? É o veículo. É o veículo que leva a tua alma. Como é que tu está administrando? Não, eu nunca parei para pensar nisso, eu não ligo. Mas como? Era alguém que depois vai estar orando dizendo, Deus, dá saúde, me ajuda, me cura dessa enfermidade. Então todas essas esferas foi te entregue por Deus. E uma das primeiras coisas é o teu corpo.
carrega a tua alma e carrega nada mais, nada menos que uma centelha do Criador. Lembra? O reino de Deus, aquela discussão da mulher samaritana. Jesus, onde é que a gente adora? É em Jerusalém que a gente briga, porque aqui em Samaria. Ele diz, mulher, está chegando uma hora que verdadeiros adoradores adorarão Espírito em verdade, porque Ele é Espírito, Ele está em todo lugar. Jesus, onde é que está o reino? O reino dos céus está dentro de vós. Você já parou para pensar o tamanho da capacidade, da responsabilidade que está dentro de cada um de nós? Mas tudo isso está aqui na matéria, falando, verbalizando, e através do quê? Do templo. Como você está cuidando do templo? Como é que é o seu sono? Como é a sua alimentação? Jesus, eu quero ter alegria. Mas às vezes o teu corpo não produz os hormônios de bem-estar. Você não dorme bem, você não se alimenta bem. O estresse é alto. Então são detalhes que geralmente a gente não trabalha na vida espiritual. Mas o teu corpo é templo do Espírito. Como é que você está cuidando do teu corpo? Vamos seguir? Aí tem a alma. O que é a alma? O espectro da alma. Lá estão a tua razão, as tuas emoções, a tua história, as tuas memórias, teus sonhos. É você. Se fazer um upload da tua mente e botar no corpo, lembra da Bíblia diz? Uma promessa: no dia que as trombetas soarem, que vós ser elevado aos céus, terão um novo corpo. Parou para pensar que coisa louca isso? Um upload da tua mente dentro de um novo corpo espiritual, desta vez, não como o nosso corpo corruptível de carne e osso, mas essa é a tua alma, essa é você. Tuas memórias, tuas emoções, teus sentimentos, isso é a tua alma. E aí vem na terceira, marque bem isso: corpo, alma, e vem o espírito. E o espírito é a camada mais fina desse ser tridimensional. Por quê? É a ligação, aquela centelha de vida do Criador. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Uma centelha do Espírito de Deus, de vida, que permite dar vida a essa alma que se formou lá no ventre da tua mãe, que se formou o corpo, carne e ossos, cálcio, ferro. E essa camada mais fina que é o Espírito. Então você vai ver que tem pessoas que têm desequilíbrio na vida e não conseguem entender, e estão repetindo todo ano, sempre tem alguma coisa errada, porque às vezes uma dessas áreas está desalinhada. E elas não conseguem perceber na palavra como ela está te ensinando um mapa para você construir uma vida abundante, feliz e próspera. Falei, para a teologia da prosperidade, não! A prosperidade que eu falo é de todas as áreas. Você pode estar debaixo de uma ponte, mas você vai acordar. Que dia maravilhoso, mais um dia estou aqui, vamos para a peleia. Por quê? Você sabe que as circunstâncias são temporais, é linear, sempre está mudando. Você pode enfrentar uma luta. Eu já vi gente que eu falei, vai lá orar pela irmã. Descobriu que está com câncer. Aí quando eu entrava assim com aquela melancolia de servo de Deus, a morte é só um veículo que me leva para um mundo que está aqui muito próximo de mim. Eu não tinha espiritualidade para compreender a dimensão que ela estava, mas ela estava tão ligada ao Espírito que ela sabia que aquele câncer era algo que não podia tirar a alegria, ou seja, a prosperidade de alegria dentro dela. Só anos depois eu fui entender o nível que ela tinha alcançado de espiritualidade. E ela foi curada daquele câncer, voltou, pregou por mais, hoje ela está com o Senhor. Mas eram níveis que eu não entendia na minha infância. E que se você entender que você tem um corpo para administrar, e nosso corpo é terrível, porque ele quer sobrepujar a alma. Eu quero o açúcar refinado, eu quero o corpo que é as coisas da terra, eu quero o pecado, eu quero aquele prazer. E aí aí eu entendo que o apóstolo Paulo dizia, eu submeti a minha carne à escravidão. Então todo dia o meu corpo quer alguma coisa, preguiça, procrastinar, é ou não é? Depois eu faço, todo dia, e eu digo para ele, tu é meu servo, e eu pego meu corpo e faço ele ficar cansado. Quando eu durmo eu morro e ressuscito no outro dia. Então eu começo a submeter o meu corpo à escravidão. E aí sim você consegue compreender uma dimensão diferente para começar a gerar resultados que Deus já te entregou. Sabe aqueles sonhos que estão dentro do teu coração? Quem tem sonhos? Levante a mão, deixa eu ver. Pessoas que sonham, geralmente já é um sinal do Criador, lançando para a tua alma, dizendo, você está destinado a conquistar. Você está destinado a materializar. O nosso erro é que a gente ora e diz, eu já entreguei nas mãos de Deus. Espera aí, Ele não vai fazer. Eu dou um exemplo, lá numa mentoria que eu faço de uma irmã que diz, Felipe, eu estou há 5 anos orando pelo meu filho, para que ele seja uma pessoa como você. Eu disse, eu já entreguei ele nas mãos de Deus, eu descansei. Está errado. Não, mas é errado entregar na mão de Deus. Não, porque se a centelha do Criador está dentro de você, o Espírito dele,
Ele te deu uma mente para você expandir, ter inteligência, sabedoria, amor, forma, estratégia, e te deu um corpo para ir até o teu filho. Você tem que entrar agora na lei da ação. Você entra na lei da persistência. A tua mente vai expandir, tu vai ter estratégias. Em 20 dias, ela me ligou chorando, dizendo: Felipe, realmente o Espírito de Deus estava em mim, a minha alma era pequena e eu não compreendia a dimensão para poder materializar aquilo que eu sonhei. O meu filho praticamente nasceu de novo. Então há poder de nós transformar resultados, há poder de nós construir uma vida abundante e feliz. O problema é que muitos desses princípios, nós mesmos às vezes anos e anos e anos na igreja, não compreendemos a profundidade da palavra e as coisas, os mistérios que há nela, às vezes por falta de conhecimento. Lembra? Vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem o quê? Porque o segredo mora no propósito. Esse dia tinha um camarada numa mentoria dizendo: Felipe, eu quero um carro novo, mas o dia que eu tiver esse carro, a minha sogra me paga. O propósito era bom, de ter um carro novo, a família, mas humilhar a sogra, Deus, eu imagino Deus, ó, cara, não me mete nessas tuas confusão, o propósito é errado. Se fosse para algo bom, né, mas quer humilhar, ou seja, na verdade ele tinha que se curar primeiro, curar suas emoções, entender que ele é amado, que ele é especial. Se ele entendesse, aí foi o que eu disse para ele: tu sabe, rapaz, que isso está mostrando a tua fraqueza. Por quê? Mostra o teu complexo de inferioridade. Não é a tua sogra que te inferiu, tu traz isso da infância. Se tu soubesse que dentro da tua cabeça pode ter mais neurônios do que tem estrelas no céu, que tu tem um mapa de DNA, que sai uma fita de DNA que dá 2 metros, e que parte desse DNA fica jogando de volta os teus sentimentos, palavras, são poderosas. Você é amado, é imagem e semelhança do Criador. Cura esse complexo. E eles vêm então trabalhando para pedir as coisas, para materializar as coisas, mas da forma certa. Se ele me ligou feliz dizendo: Felipe, tu acredita que eu tive um juro bem baixinho para um negócio que aconteceu lá? Ou seja, a oração foi atendida quando ele pediu com um propósito certo. Eu disse: meu irmão, isso aí não é acaso. Você gerou isso, tu materializou isso. E o segredo estava no pedir mal. Então 2025 pode ser um ano incrível. Deixa eu falar algo para vocês. Alma tem as emoções, tem os sentimentos, tem a memória. Ela pode expandir ou ela pode atrofiar. Sabe uma das coisas que mais eu falei de corpo, quando você deve cuidar do teu corpo? Dormir bem, se alimentar bem, cuidar do corpo. Você às vezes está de mau humor, não consegue, sob estresse, não consegue resolver problemas até banais. Mas quando você descansa, depois de uma noite, você acorda no dia, às vezes vem uma solução que você diz: mas como? Eu não tinha pensado nisso. Um corpo saudável. Agora imagina que a tua alma precisa ser alimentada. Então às vezes você vem na igreja, há um momento onde você conecta a tua alma ao Espírito, mas se você perde essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, de se sentir amado por Ele, você passa a deixar essa alma minguar. Às vezes escravo de religiosidade, dos costumes, às vezes nós temos a nossa liturgia, mas se adaptamos tanto a ela. Eu tenho 35 anos, nasci nos bancos da igreja. Chegou depois de 15, 20 anos, eu me adaptei tanto à liturgia, que era só mais um culto, só mais um culto. Não havia mais sensibilidade. Eu deixei de ouvir a voz do Eterno. Era banal, era normal. Sabe dos alimentos que mais alimenta a alma do homem e da mulher? Quer expandir a tua alma? Quer chegar no teu trabalho amanhã? Faça esse teste. Chama-se amor. O amor, se tem nutrientes que são saudáveis para o corpo, se você nutre a tua alma com amor, você pode entrar aqui hoje. Imagine assim que alguém que entrou e o patrão hoje humilhou a pessoa. Falou que ela não, que é burra, que ela não. Palavras que machucam. E ela entra aqui, ou de repente a irmã, ela teve uma discussão com o esposo, ou o esposo brigou com a esposa, chegou estressado, triste. E quando ele entra aqui, isso é ciência. De repente, naquele momento da confraternização, alguém sente, tocado pelo Espírito Santo, está alinhado ao Espírito, vai lá e dá um abraço. Quando a pessoa recebe aquele abraço, o corpo começa a liberar hormônios de bem-estar. Isso é ciência. Você recebe um abraço, aquele calor, aquele carinho, aquele toque. Hoje eu cheguei assim, é o meu primeiro dia, então a gente sente um pouquinho de saudade, porque a minha esposa vem daqui a pouco, está organizando as empresas lá. Eu cheguei um pouco carente, triste. Assim que dá aquela aflição de estar longe da casa. Aí sentei, aí veio o pastor muito carinhoso, o pastor, eu ainda não gravei o nome dele, o pastor Samir, muito carinhoso, conversou comigo, aquele carinho.
sem perceber, nem eu percebi, mas como aquele carinho fez bem aquela conversa. Aí depois a filha do pastor do William pegou a chave e eu peguei o carro do pastor. Na verdade ele me emprestou a caminhonete do pastor, só que sumiu a chave. Daí eu assim, pastor Samir, onde é que tá a chave? Rapaz, o pior é que quando a filha dele pega, ela costuma jogar no vaso. Eu disse, meu Deus, Samir. Depois ele deu uma risada assim, está aqui a tua chave. Ou seja, o humor, a brincadeira, ou seja, tirou o gesto de amor, de bom humor, de carinho, tirou a minha mente da aflição, da solidão, de sentir falta da Fabíola, da Lívia, do Micael. Então o amor é uma ferramenta. Eu falei de algo banal, mas imagina até coisas mais complexas. O amor é um dos alimentos que mais expande a tua alma. O que eu estou querendo te dizer? Tome muito cuidado, porque a energia, sabe, o amor, eu vou usar como energia que você entende, quando ela é emitida do amor, ela alimenta a tua alma. Agora existem também coisas que fazem a tua alma minguar, a tua alma atrofiar. Murmuração. Se vocês soubessem o poder de quando você começa a absolver. Sabe, tem pessoas que sofrem muito por antecedência. Um momento de tensão, a gente sabe. E quando você começa a se alimentar da imprensa, tá deportando. E você começa a estar encharcado daquele sentimento. Pensa como a tua alma, a tua mente, ela começa a ficar atrofiada. Eu não assisto TV não tenho muitos anos. Eu evito toda a energia da murmuração. Cuida, tu viste o fulano? Vamos orar por ele. Ele precisa de amor, de carinho. Eu não absolvo nada. E eu comecei a fazer isso alguns anos atrás. E eu notei como a minha mentalidade se expandiu, como a minha alma fica cheia de vida. E eu noto quando eu saio nos meus exercícios de meditação e de oração. Eu disse para o pastor Samir que eu gosto de caminhar quando o sol está nascendo. Eu tenho um fluxo criativo, então eu sempre atravesso 5 minutos caminhando. Eu tenho muita inspiração. E às vezes eu noto, eu entro dentro de um lugar sobre a minha energia, sobre aquela... A gente fala cheio do Espírito Santo. Mas aquela energia dentro da minha alma, sabe aquela espiritualidade? Eu entro dentro de uma padaria, as pessoas fazem assim, elas sentem às vezes a minha presença. Eu fico olhando para aquela pessoa e amando aquela pessoa. Sabe, eu encontro pessoas prósperas. Às vezes passa aqui nos Estados Unidos tem muito carro esportivo bonito, que no Brasil quase não tem. E eu olho, que legal. Cara, Deus te abençoe. Hoje eu estava caminhando, olhei para um cara assim, um carrão. Que legal esse carro, que Deus te abençoe. Ele buzinou feliz assim. Ou seja, às vezes um simples olhar, uma energia, a pessoa sente o Espírito de Deus em você. A gente sempre espiritualiza, mas isso a própria ciência vai comprovar. Então a Suíça, ela começou a pegar os princípios da palavra. E a Bíblia diz assim, tudo que você fizer, faça com amor. Só que eles levaram para o dia a dia. Então o homem que fazia relógio suíço começou a fazer, eu vou fazer com muito amor esse relógio. Quem usar esse relógio? O homem que cuidava, disse que até a água da Suíça hoje é uma das melhores águas do mundo. Eu queria beber essa água para experimentar, para ver que água é essa. Então, ou seja, todo mundo, a nação inteira na revolução cristã que houve na cidade, no país, começou a fazer tudo com amor. A água, o chocolate, falou que o chocolate suíço é um dos melhores do mundo, porque quem mexia lá, o cacau fazia o melhor chocolate do mundo. Eu vou fazer com amor, como se fosse para Deus. Aí tu imagina o camarada que ia para o trabalho xingando o patrão, com raiva, esse patrão só me explora, me escreve. De repente ele chega, ele faz com amor. Era para chegar às 7, ele chegou 20 minutos antes, organizou, começa a fazer com amor. Gente, os resultados começam a ser diferentes. Se você começar a fazer tudo com amor, há uma explosão de resultados tão poderosa, e é em todas as esferas, esfera espiritual, esfera familiar. Os anos vão passando, a gente perde aquele romance lá do namoro. O namoro, quando a Fábio pedia, Felipe, puxa o lixo lá pra rua pra mim. Minha esposa, pra já. Lá ia eu, né? Aí, se eu não cultivar, passou-se alguns anos. Amor, leva, amor, eu de novo? Sou escravo aqui agora porque eu estou cansado do trabalho. Eu tive um dia exaustivo. A gente vai perdendo o amor. E aí vai tendo um impacto, porque às vezes não é consciente, mas subconsciente, a gente vai inconscientemente fazendo coisas. Então hoje tudo que você fazer com amor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala que o próprio sacrifício de Cristo, porque Ele morreu para que Ele se entregou por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi um sacrifício de amor. Tem outra referência muito linda aqui, que fala sobrecarregados, quando Jesus diz assim, vinde a mim todos que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas a mensagem, quando o pastor Samir dizia assim, eu vejo um galpão grande, o que ele disse? Eu vejo uma igreja. O que o sinal do Espírito
já está botando dentro do coração do Samir? O que a centelha de vida, ele é um pedacinho de Deus, o reino de Deus está dentro dele. O que ele quer manifestar? Se ele tiver a alma com esta sensibilidade, Deus está mandando um novo tempo para a igreja. E ele sempre vai revelar para uma pessoa. Lembra que quando ele quer criar uma nação? Abraão, come here. Estou aprendendo. Sai da tua terra e da tua parentela. Vem. Mas o Senhor, igual eu saindo lá, 35 anos, morando lá na beira da lagoa. Vai, Felipe, eu tenho um novo tempo. Não, Senhor, então me dá um sinal. Aí eu disse, Samir, eu tinha feito um prédio. Aí eu vou te pagar só daqui tanto tempo. A outra, não, é só daqui tanto tempo. Isso e agora, meu Deus? Queria um sinal, lembra de Gideão? Senhor, vamos lutar contra um exército, 140 mil. Dá um sinal. Manda os covardes e medrosos embora. De 32, ficou só 22. Mas Senhor, me dá mais um sinal. Então manda quem beber igual cachorro, manda embora. Ficou só 300. Cuidado quando você pede sinal para Deus, porque vem sabe, o caos. Mas é para que Ele quer te levar para um lugar onde Ele quer te colocar. Um sinal poderoso pode emitir esta igreja para a Flórida, para o Brasil. Então o que eu estou sonhando e visualizando para os próximos meses, 11 meses, janeiro já foi, que Deus está dando sinais. Ele precisou de um filho para salvar a humanidade. Ele precisa só de uma pessoa. E quando você me diz, eu vejo um lugar maior, é porque dentro de nós há o nosso corpo, a nossa alma que Deus quer expandir nesse ano, e a presença do Eterno dentro de nós. Então, se você souber o poder que está incubado dentro de você, você vai entender o poder da energia que emana da palavra. Você vai começar a colocar a mão sobre coisas. Você quer ver uma coisa muito louca que acontece? Eu faço esses exercícios diários. E eu gosto muito de caminhonete grande. No Brasil não tem. Essas caminhonetes tipo... Grandes carros igual, sei lá. Eu não sei porque eu não virei motorista de caminhão então, né? Aquelas caminhonetes tipo F250. Aí eu tava olhando e eu vi umas passando que lá não tem. Essa que o pastor tem, como é o nome? A Silverado. Se Deus... Eu quero andar com um carro desse. Eu quero ter sensação de como é acelerar. E aí a Bíblia diz assim, preste atenção nisso, é poderoso. Quando pedires, peça como já o recebestes. Então lá eu já lancei na mão do Eterno, aquela superstição de crente, parece uma magia, né? Não. Ele está te ensinando os segredos de você gerar coisas no mundo. Eu estou falando de matéria. Mas isso acontece no mundo espiritual. Senhor, eu quero ser uma pessoa com oratória, retórica, eloquência. Eu quero, quando abrir a boca, encher corações. Eu quero... Se você pedir com o propósito certo, se eu quero ter 1 milhão de seguidores para me influenciar de forma positiva, aí ele vai dizer assim, não, pede dentro de um propósito, eu quero transformar vidas. E aí quanto mais você, porque vai vindo pessoas, vão sugando de você, vão extraindo vida de você, e mais o Espírito Santo vai te enchendo, mais ele vai te expandindo, mais ele vai te ampliando. Então o propósito certo, eu estava orando dizendo, Deus, eu quero ter a sensação, e eu orei crendo como já o recebera. Olha que coisa incrível. Estava andando, aí nisso liga o pastor, Felipe, pega a minha caminhonete lá, enquanto está sem carro aí, usa lá para te fazer as voltas. Aí quando eu cheguei lá, que caminhonete era? Exatamente a que eu tinha visto. Porque quando eu orei, eu imaginei assim o volante, eu imaginei como é que era a sensação de ter aquele carro grande, aquele barulho do motor a óleo. Então tem coisas banais que eu oro, mas eu oro já tendo a sensação, sentindo, por exemplo, vendas, negócios, espiritualidade. Eu comecei uma conta há 30 dias. Eu fui deputado lá, e eu era pobre de marré, obreiro da igreja, e eu disse, eu queria ser um homem que eu pudesse ajudar a minha cidade, asfalto, estrutura, trazer milhões de recursos. Eu fui assim no altar e orei, e quando eu saí, quando eu orei e saí, eu saí me sentindo um parlamentar, sabe? Eu comecei a estudar as falas, havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Comecei a me sentir, falar como deputado, pensar como deputado, agir como deputado. Coisa de louco, eu sei. Mas eu materializei aquilo tão forte no mundo espiritual, que daqui a pouco meu celular tocou lá e disse assim, Filipão, a gente está sem legenda, e eles não querem um cara importante, eles querem um cara só para ajudar na legenda. Estou-me aqui. Tu vai, topo. E eu disse, Deus, eu vou botar tudo... Que número eu boto? Porque eu não entendia nada de política, nada. Não tinha família, tradição. A minha cidade fazia 70 anos que não tinha um parlamentar. Então, ou seja, era coisa de doido, só crente, com uma fé extraordinária para pensar numa coisa dessa. Mas quando eu orei, Samir, eu falava como deputado, pensava, agia, cumprimentava as pessoas. Bom dia, seu João. Bom dia. Vamos arrumar voto.
saí me sentindo e embarquei naquela loucura. Assim, deixa, a vida é uma só, eu vou viver isso. Sabe, eu dizendo que um lado meu, porque vai dar briga dentro de você, a tua mente ela frita. Porque um lado teu tem a fé em Deus, o teu lado carnal, a tua carne grita, não cara, para de ser louco. Não seja assim, tu vai te machucar, isso não vai dar nada certo. E aí eu me colocava assim, sabe, Senhor, deixa eu ficar pertinho do Espírito Santo, porque está ali a minha carne e o meu espírito brigando. Eu vou ficar aqui só olhando, eu faço isso. Eu me coloco em terceira pessoa assim, fico olhando. O meu lado incrédulo e o meu lado espiritual, carne e espírito, lutando. Aí recebi aquela ligação e eu não sabia nem que número eu botava. Então eu disse assim, bota 777. Não, mas tem que ter 17. Então bota 17777. No dia 7 de outubro, com 47 mil votos, com o número 17777, eu fui o 7º do estado mais votado. Quando eu entrei lá, lembra aquela passagem que eu falei de hoje? O tolo calado passa por sábio, porque eu não sabia nada. Todo mundo falando, né? Como eu falei, havendo quórum regimental, declara. O que é quórum? Declaremos aberta a presente sessão. E eu, yes. Deus habita dentro de você. E se você soubesse que você é amado e amada por Ele, se você soubesse o poder que está dentro de você encapsulado, você ia começar a gerar coisas no mundo espiritual, que depois elas iam se materializar no mundo físico. Mas nós perdemos essa habilidade de co-criarmos no mundo espiritual, de orar, coisas que Jesus já dizia, cuida do teu coração, cuida das tuas emoções, é dela que provém essas fontes da vida. Tudo quanto o homem é em seu interior assim, né, que ele é em seu pensamento assim ele é. Lembra de Jesus dizendo, se o homem olhar para uma mulher e tão somente em pensamento adulterar com ela, Jesus entendia dessas leis. O poder já foi gerado, criou. Mas só pensar, Jesus, eu só pensei, adulterou. Porque ele entendia que quando você ora com esta fé, como se já o recebesse, é algo que começa a ter um poder tremendo para você materializar sonhos e projetos. E tudo aquilo que o Espírito testifica no teu coração, se você encaixa ele dentro de propósito para abençoar vidas, aí você vai entender o que é a nossa jornada aqui. Não é sobre receber, é sobre dar. Eu preparei um tema poderoso, mas eu vou fazer curtinho, com gostinho de quero mais, para você fixar bem isso. Para você sair daqui hoje e fazer o teu mapa. Tem um estudo de Harvard que fala que 80% das pessoas, elas não têm meta, elas não sabem aonde querem chegar. Elas estão vivendo a vida dissolutamente. E agora, você que tem o Espírito do Eterno, uma centelha do Criador está dentro de você, que tem uma alma que pode se expandir, é uma sabedoria que você jamais imaginou que teria, que tem um corpo, que é um veículo que pode te ajudar a materializar, a ir atrás, a buscar, a expandir. Viver dissolutamente, será que é o que Deus projetou para nós? Olhar para a igreja e não saber que tamanho ela vai ter, quantos membros ela vai ter. Nós temos que ter objetivo claro. Nós somos filhos de um Deus que cria, que está em contínua expansão. E como a gente vai se limitar à mediocridade de não construir? Faz 30 dias que o ano virou, e as pessoas chegam lá na mentoria, eu começo a conversar com elas, elas não sabem que corpo vão ter, elas não sabem que espiritualidade elas vão cultivar, como vai ser a vida espiritual, elas não sabem como vai ser a sua mente, ou seja, quantos livros vai ler, não sei qual é a área que dói, mas a dor geralmente está te dizendo assim, hey, é aqui que tu tem que investir. Eu dou um exemplo a você, eu tive dores estomacais muito forte, e aquela dor começou a me judiar, azia. Aí um dia eu fui no médico, ele disse, cara, isso aí é umas feridas que pode virar metástase, pode virar um câncer. A dor não foi minha inimiga, ela foi minha amiga. Ela me fez ir no médico e há tempo eu descobri, com aquela grande congestão que eu tive, que eu tinha que tratar as feridas. Então onde está mais doendo na tua vida, anote isso. Aonde está, sabe, a maior dor da tua vida é onde Deus quer transformar no teu maior testemunho. Que doido, Felipe. Onde mais você, quem sabe, foi humilhado. Felipe, eu vim para cá para recomeçar a vida, minha vida financeira está destruída. O que vai acontecer se a tua alma entrar em expansão, com a força que o Criador te dá? Ai Deus, já entreguei nas tuas mãos minha vida financeira. Não, quantos livros você estudou sobre inteligência financeira? Você sabe olhar para o dinheiro como uma semente? Talvez quando o pastor Samir fez o apelo aqui, você não entende sobre semente, que o dinheiro é uma semente, que você pode semear, que você pode multiplicar. Você tem inteligência financeira, sabe aplicar, sabe reter. São informações básicas que faz qualquer um prosperar. Aí eu te pergunto, quantos leram sobre inteligência financeira?
Mundo espiritual. A Bíblia, ela é um livro que ela é misteriosa, não vai lançar pérola aos porcos. Mas todo o conhecimento e o poder retido nesse livro, faz 35 anos que eu ouço, que eu leio, e toda vida que eu vou ler, um mistério é me revelado. Por exemplo, essa passagem de Jesus. Se eu tão somente pensar, meu Deus, o poder de cocriar, o poder de criação que há no mundo espiritual. Você ora, você gera no mundo espiritual e aquilo se materializa no mundo físico. Cada vez que eu leio, eu tenho uma nova dimensão. Então há um poder encapsulado dentro de cada um de vós, tão poderoso. Agora imagina pessoas que não escrevem, que não anotam, que não têm metas. 80% do estudo de Harvard diz que não anota. Aí 18% tem meta. Alguma meta ou outra elas têm, porém elas não anotam. 3% das pessoas escrevem, anotam. E aí adivinha quem tem os resultados mais extraordinários? É justamente a pessoa que sabe aonde quer chegar. Faz 30 dias que eu disse assim: Deus, eu quero ter 1 milhão de seguidores, com o propósito de agora eu vou me dedicar para transformar vidas. Tudo que tu fez na minha vida, os insights que eu sei, as técnicas, tudo, corpo, alma, espírito, a minha metodologia, eu vou. E eu estava dizendo para Samir, comecei um negócio lá em casa, num quartinho de casa, gravando só do meu celular, explicando alguns princípios. E nós batemos, eu acho que agora 40 e poucos mil seguidores, 300 mil seguidores, passamos de milhões de visualização. E os caras estão pirando, dizendo: Felipe, isso que tu fala faz sentido. Felipe, eu tive uma transformação aqui. Felipe, eu restaurei meu casamento. Nós estávamos divorciados, já rachando bens, advogado, já tudo feliz. E eu refiz minha família. E eu comecei a ver como há dom de Deus em mim. E por isso que eu estou aqui. Porque eu levaria isso para o túmulo. Fiquei 4 anos no parlamento, mais 2 anos cuidando de uma construtora, de uma empresa de pavimentação. Até que um dia eu estava caminhando. Eu disse: Deus, eu estou meio vazio, estou triste, a vida está cinzenta. Estou todo dia matéria. E aí o Espírito Santo veio assim, parece que eu vi: Felipe, nuto veio e nuto vai. Manifesta o dom que há em ti. Eu chorei, andando pela praia, dizendo: Deus, quanta gente. E nesses 30 dias de janeiro, eu disse: Deus, 2025 eu vou construir o melhor ano da minha vida. 2025 vai ser diferente. Em 30 dias, tanta gente já foi abençoada, com humildade, com simplicidade. Mas em princípios da palavra, que eu vou ler e compartilho num vídeo de 3, 4, 5 minutos. Comecei a profetizar sobre a nação, mudar a mentalidade. Falar da frequência que músicas, por exemplo, levam para o subconsciente. Até músicas, eu uso um gancho às vezes. Exclui louvores da minha vida. Todo mundo: Deus habita no meio do louvor, o que esse cara está falando? Eu expliquei que algumas canções: sou pequeno e tão fraco, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor colheu-me um tão pobre pecador. Não condiz. Estabelece uma crença limitante. Alguém que era falho, pecador, mas que Deus fez vaso novo. Alguém que: não sois mais vós quem vive, eu vivo em vós. Se a presença do Criador está dentro de mim, se a centelha de vida do Eterno, se eu ficar estabelecendo para o meu subconsciente que eu sou pequeno, sou fraco, sou miserável, sou pecador, fazendo apologia à miséria em todos os sentidos, financeiro, espiritual, emocional, eu não consigo ter firmeza e postura. E esse sinal dessa vibração, essa espiritualidade baixa, começa a pegar a nossa volta e a gerar resultados que você não quer. Já parou para pensar que tem crente há 20, 30 anos? Dou um exemplo, a Bíblia cita um exemplo desse. Lembra de uma mulher que o profeta disse assim: vai e busca vasos, porque ela vem: olha, o meu marido era servo de Deus. Olha, presta atenção nisso. O meu marido, tu sabe que ele era servo de Deus, mas ele morreu, deixou dívidas, e agora vão levar escravos meus filhos. Então, vamos e viemos. Vida espiritual dele era nota 10. Ele temia Deus, é ou não é? Gente, vocês estão me entendendo? Vida espiritual. Agora, vida administrativa, financeira. O homem partiu e deixou a família no vale. Os filhos iam ser levados escravos. Elias, né? Eliseu. Nessa passagem, me fugiu agora o profeta. Elias ou Eliseu? Deu uma ordem para ela: busca vasos. Eliseu: busca vasos. Então ela precisava do que? De network, de pessoas. O que tu tem? Eu não tenho nada. Não, nada não gera nada. Sempre tem que ter alguma coisa. Você tem alguma coisa.
Mas eu não tenho muito, eu só tenho um pouquinho de azeite. É o suficiente. Vai para tua casa, ora, enche os vasos e comercializa, vende, paga os credores. O que sobrar, vive tu e os teus filhos. Se ela fosse só devorando, o que acontecia? Ia acabar. Certamente ele criou para ela um insight. Ele deu para ela um método de comércio. Serve a Deus, mas cultiva a tua vida familiar, cuida dos teus filhos, cultiva a tua vida financeira, porque eu também sou glorificado quando tu prospera. Provavelmente o marido é alguém religioso, que talvez demonizava a questão financeira e não cuidou, faz apologia à pobreza, porque muitas canções estabelecem isso no subconsciente. E você acha que é pecado prosperar, você acha que é pecado ter essa ambição, não ganância, mas prosperar com um propósito, para ser um mantenedor da obra. E aí você vem e você oferta com aqueles 2 pensamentos. Mas quando você tem a centelha de vida do Criador, você sabe que você pode criar riquezas espirituais, riquezas de alegria, riquezas de amor. E aí você vai entendendo que é muito mais sobre dar do que receber. E quando você começa a dar, e quando você começa a se entregar, teu tempo, teu amor, tua dedicação, você fica uma pessoa magnética. Eu vi um imã forte, potente, suga tudo para ele. Você começa a atrair oportunidades que você nunca teve. Eu sempre falava eu ia muito em curso de empreendedorismo para gerenciar as empresas, e lá nós ouvia muito falar, network é o sucesso. Tem network, os contatos certos, network. Só que eu ia para network sem estudar a palavra de Deus, e aí eu ia como um chupim, sabe, aquele que só quer sugar. Eu ia para fechar negócio para minha empresa, no modo sobrevivência, porque crente entra no modo sobrevivência. Eu quero vender, eu quero prosperar, o resto que se exploda. Mas quando eu entendi que eu ia lá para dar, eu tenho algo para agregar, eu tenho algo, e eu comecei a ajudar, sabe o que aconteceu? Eu virei um imã de oportunidades, e até hoje é assim. Quanto mais você dá, mais você entrega, mais. Então quando você for construir network, constrói dentro dessa perspectiva. Não vai para lá para sugar. Eu vou porque eu tenho algo para dar. Eu tenho algo. Quando você orar, Deus, eu quero montar meu business, meus negócios. Senhor, eu quero prosperar espiritualmente. Então você vai começar a oferecer algo, mas eu tenho algo para dar. Eu tenho algo para dar. E aí Deus pega alguém que precisa daquele algo seu, mas que Ele também pode te ajudar. E aí você vai dando e recebendo, vai dando e recebendo. São princípios simples e básicos que estão diante dos nossos olhos, mas se nós não aplicar o 2025 que a gente sonha, não vai acontecer. Então eu queria que você hoje parasse, refletisse. Eu não estou falando de algo que eu não coloquei em prática na minha vida. Eu vou finalizar. Temos alguns minutinhos antes de orar? Falando sobre o testemunho pessoal rápido. Tudo que eu falei para vocês, eu sou nascido e criado, eu sou a 4ª geração de uma família cristã. O meu bisavô, o seu Santino, foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus, meado de 60, 50. E aí ele se converteu. A minha avó foi acometida de um câncer que virou metástase, começou no útero e virou metástase. Um dia ele foi numa cidade vizinha e tinha um povo da Assembleia de Deus, que não tinha igrejas lá, cantando, pregando, Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. Aí ele voltou, minha avó estava desenganada, porque em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, ela foi desenganada. Quando vira metástase, ele disse, morre na tua casa, porque no hospital, nesse clima de morte aqui, morre aí perto dos teus. E ela foi para casa desenganada. Aí o meu avô disse, eu tenho uma esperança, Isabel, vamos. Levaram ela num ponto de pregação, e quando impuseram as mãos sobre ela, lembra do mundo espiritual? O pastor disse, eu te vejo curada, mulher. Jesus fazia isso. Quem pecou? Ele? Não foi nem ele, não foi nem ninguém. Ele pecou para o Senhor ser glorificado. Ele vai andar. Aí Jesus, ele criava no mundo espiritual antes de materializar. E aí eu entendo porque Jesus quer se afastar de multidão. Porque quando você começa a expandir a tua alma, ela começa a se conectar no Criador. Eu achei que eu estava ficando meio ermitão, assim, meu Deus, eu não consigo mais. As pessoas estão numa frequência espiritual tão baixa que você quer estar sozinho, é gostoso. Aí eu entendo quando Jesus dizia, vai discípulo, vai, atravessa, depois eu vou. Eu quero ficar só. Porque ele recebia do Pai. Você vai começar a receber visões, pensamentos, revelações, insights para aplicar no teu dia a dia, na área que você necessita. Isso só pode ser o Espírito Santo que há em mim. E é tudo que ele quer estabelecer contato com você. Mãe Isabel, foi orado por ela, e ele disse, eu te vejo curada. E ela sentiu um calor no corpo dela, foi para casa. Passou uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos.
A mulher não morre, não era desenganada, não era 30, 60 dias. Aí voltou para Floripa e quando faz o exame o médico não entende. Não tem explicação. Ela estava curada para a honra e glória do Senhor. Então foi uma explosão. Meu pai, Antônio. Então você pensou, Felipe, então tu era para ter uma vida maravilhosa. Só que os anos foram passando e a gente banaliza a igreja, banaliza os cultos, fica normal. E aí eu fui me tornando uma pessoa, eu não era o Felipe, era outro Felipe. Eu era tímido, complexo de inferioridade, nós éramos muito pobres. Eu lembro de eu chegar na igreja adolescente assim, e tinha uns caras assim, igual o Joshua assim, que tocava bateria, era polivalente, sabia fazer tudo. Tinha um carro bonito, assim, uns caras legal. E eu era bem pobrezinho, eu era constrangido quando uma moça vinha conversar comigo, eu tinha tanto complexo de inferioridade. Vamos comer uma pizza? Assim, os meus pila, eu acho que só dá pra comer um x-salada, não vai rolar. Soa como humor, mas na época me machucava. Então eu fui crescendo com complexos de inferioridade. Complexos. Eu sou pobre, eu não sei conversar, tímido. Então, sabe, eu me auto-sabotava por causa de crenças limitantes sobre mim. Eu nunca ouvi uma mensagem como essa, que eu era imagem e semelhança do Criador, que Ele me amava, que eu podia acessar um poder sobrenatural. E aí eu vim deprimindo, e aí eu estava na igreja, tão pertinho de uma coisa tão poderosa, mas eu nunca ouvi uma mensagem como essa, que me ensinava um passo a passo. Então entrava ano e saía ano, eu não estabelecia uma meta, que corpo eu ia ter, que carro eu ia ter. Eu poderia materializar a moto, o carro, ou o dinheirinho que eu desejava, ou as oportunidades que eu queria ter. E aí eu vim, 18, 19, nunca estabeleci meta, nada espiritual. Lia a Bíblia, mas não a entendia, não a compreendia. 25 anos, 26, 27, e aí eu comecei a ficar deprimido, e me deu uma grande depressão. Eu me sentia um lixo, eu tinha vontade de morrer, mas eu não tinha coragem. Eu estava dirigindo o carro assim, pobreza, era devendo, os bancos me ligando, que vergonha, tu crente, servo de Deus. Tem que acertar o cartão de crédito aí, atrasou, luz, água, sabe, no modo sobrevivência sempre. 27 anos de idade. Aí eu disse, Deus, muda a minha história, muda. E foi quando eu comecei a ler a palavra de Deus, ou eu vou mudar a minha vida, ou eu vou tirar, eu não quero, eu perdi a alegria de viver. Olhei para uma arma carregada um dia, se eu tivesse coragem eu botava um ponto, porque eu queria botar um ponto naquele final, naquele sofrimento, deprimido, triste. Aí quando eu peguei aquela arma e engatilhei, eu disse assim, se eu me desse uma última oportunidade, fazer o que nunca fez para viver o que eu nunca vivi. Foi onde eu comecei a ter uma dimensão dessas coisas que eu lhes ensinei hoje. Primeiro eu estabeleci metas, eu escrevi, eu chamei de livro dos sonhos. Escrevi tudo o que eu queria. Eu idealizei a vida perfeita no meu livro dos sonhos. Que casa eu ia ter, que carro eu ia andar, como é que ia ser tudo, a minha esposa, como é que ia ser os meus filhos. Eu desenhei uma vida perfeita. E aí, depois de 24 horas, eu selecionei 12 livros que eu ia começar a ler. Eu comecei a ler tudo. Espiritual, financeira, inteligência em todas as áreas. Comecei a ler, entrei num curso de gestão pública, entrei na faculdade teológica, fiz uma pós-graduação. Comecei a estudar baixo, bateria, guitarra, violão. Devia ter estudado inglês também, né? Não pensei nisso. Hoje só falava yes, sorry. Comecei, sabe, a ficar polivalente. Tudo, e me voluntariei, pastor, é sobre doar. O que eu posso fazer na igreja? Não, fica no sonoplasta. Daí fui ajudando e fui me envolvendo. Daqui a pouco eu estava no programa de rádio como sonoplasta, depois virei o apresentador do programa. Quando eu vi, já estava lendo os primeiros versículos. Não deu muito a pena, vez eu subi empolgado, eu fiquei nervoso e abri a Bíblia, assim, o que eu abri é o que Deus está me entregando. Não era improvisação. Aí abri no livro do Êxodo, nervoso, querido, abre a Bíblia, livro do Exodó. Meu amigo deu uma gargalhadona assim, nervoso, li Exodó, era Êxodo. Estressado, mas comecei e fui. E de repente, em cerca de 9, 10, 12 meses, eu vivi uma mudança tão radical, que o menino que estava numa casinha lá de favor, de repente eu estava passando por Santa Catarina num avião presidencial, onde eu ia sancionar uma lei que era feita por mim, eu, o governador e o presidente da república. Você está entendendo? Não estou falando de teoria, de algo que eu vivi. Lá em Laguna, lá numa comunidade. E de repente eu vou é mérito meu? Não. Foi o quê? Degrau a degrau, porque Deus sempre tem um próximo nível para te levar. É que você se estagnou e parou. Tua alma vai até um certo ponto e você não continuou expandindo ela. Agora, se você estabelecer metas hoje, vou ler livro, vou conhecer, você se torna tipo um super ser humano. Existe um gigante dentro de você.
Eu me acordava naquela época, eu me sentia já cansado, eu me acordava cansado. Depois, dentro da palavra, eu vi que eu tinha hábitos negativos, numa rotina péssima. Eu nunca aplicava de verdade os princípios, eu nunca li crendo como se já o recebesse. Hoje eu oro já sorrindo, me vejo em cenários e lugares que às vezes horas depois aquilo se materializa. Quando eu mudei pequenos detalhes, eu comecei a viver uma vida tão incrível, tão especial, tão rica em todos os sentidos, de alegria, de abundância. Então, a partir de hoje, que você diga: eu ainda tenho 11 meses para fazer de 2025 o melhor ano da minha vida. Dê nobreza a tudo que tu fazer, faça com amor. Entregue amor. Imagine que se você encontrar um cachorrinho na rua hoje abandonado, você dá uma ração, uma água, o teu cérebro começa a liberar, acho que é dopamina, endorfina, hormônios de bem-estar. Quem programou isso dentro de você? Então você vai começar a servir a obra dentro de outra ótica. É porque é o pastor Erasmo. Não, isso aqui é uma oportunidade que Deus me deu de servir. Você vai para o trabalho, você vai começar a trabalhar e vai abrindo portas, e você vai se tornar uma pessoa totalmente magnética, atraindo oportunidades, atraindo pessoas, atraindo alegria, atraindo sentimento. Vamos orar? Te coloque de pé. Eu sei que é uma temática talvez diferente daquilo que você acostumou a ouvir. Eu vi algumas mensagens, vi o pastor Marco Feliciano bem pentecostal. Eu digo: meu Deus, eu tenho um tema diferente para eles. Mas pode ter certeza que Papai do Céu te ama com um amor incondicional. E Ele quer que o teu 2025 seja o ano mais extraordinário da tua vida. Ele quer que você viva momentos que você nunca viveu, emoções que você nunca viveu, realização e plenitude de uma maneira profunda que você nunca viveu. Mas tudo depende de você crer e colocar em prática. Eu quero te convidar hoje a, quando fechar os teus olhos, entender essa dimensão, ou essas 3 dimensões. A alma, onde estão teus sentimentos, tuas emoções, tuas memórias, está aí, sedenta para ser alimentada pelo Espírito. Quando você começar a se conectar mais com o Espírito, a tua alma expande, então o teu corpo começa a servir a tua alma. Ele não reina e não governa mais. Se você tiver que acordar às 6 da manhã, antes do sol nascer, você vai acordar. Você vai produzir mais energia. Amanhã você vai estar lavando louça, trabalhando. Meu Deus, estou com energia, estou com vigor, estou sentindo uma coisa boa. Não te assusta. É porque a gente começa a sofrer mutações e você começa a despertar um verdadeiro gigante que está dentro de você. Ele pode ser ressuscitado hoje, ou despertado hoje. Então imagine que você também não estranhe se você estiver em lugares e Deus te dá uma palavra, um abraço, uma sensibilidade, uma vibração de amor começa a fugir de você, sabe, a ser emanada de você. Tem pessoas que o Uber hoje, vi ele meio aflito, meio preocupado, e aí eu peguei o tradutor, botei uma frase ali, botei a mão no ombro dele, disse: I'm sorry. Aí na época eu decorei, mas depois esqueci também. Mas eu falei: obrigado por ter paciência comigo, você é especial. Aí ele até falou: graças. Mas ou seja, eu sei que aquele gesto teve algo para ele. Eu disse: obrigado, você foi especial, você me tratou com tanto carinho. Traduzindo e falando, né? Mas ele foi, me compreendeu. Ele deu um sorrisão, que ele estava tenso, ele deu um sorrisão. Eu senti quando algo, lembra de Jesus? Opa, quem me tocou? Eu senti que saiu virtude de mim. Querido, exatamente igual com você. Você é um pequeno Cristo. Ele veio para, sabe, o verbo, imagina o tamanho do poder do nosso Deus. Ele é o universo, então ele vai numa centelha, o verbo se manifesta e te dá um exemplo, ó, segue. É exatamente isso. Qual era a filosofia de vida de Jesus? Ele não tinha liturgia. Até se Jesus tivesse, talvez a gente brigasse com ele. Jesus, peraí, como é que tu inaugurou? Eu queria perguntar, eu estudei teologia, né? Os dogmas nossos são batismo em águas, participar da Santa Ceia. Tem uns dogmas nossos que são imutáveis, né, para salvação. Pelo menos na teologia estava isso. Santa Ceia, dízimo. Aí Jesus pega um camarada na cruz, que olha para ele e diz assim: lembra de mim quando tu entrar no teu reino? Mas os dois zombavam dele antes. Aí eu disse: para, não importuna ele. Lembra-te de mim. Ele é diferente de nós, é alguém que não fez nada para estar aqui. Ou seja, ele sentiu, ele teve a sensibilidade de entender que ali tinha alguém diferente. O que Jesus faz? Hoje mesmo, Jesus está no momento de maior agonia, de maior dor. Olha o emocional de Jesus, a inteligência emocional. Ele para e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu sei que tem dias que são tristes para nós. Quando eu vim para cá, vim chorando com uma solidão, fiquei triste.
fica no quarto sozinho, aquela solidão sem o calor da família. Então às vezes eu entrego aqui o mel, mas tem um mel emocional. Mas não importa as circunstâncias, elas são temporais, porque eu sei que aquilo que eu materializei, toda a minha família unida, isso já vai acontecer. Papai já preparou coisas até muito maior para mim. Todas as dores são temporais. E eu arranquei uma força lá de dentro e cheguei pro Uber e disse: você é amado, você é especial. E estou aqui te entregando e dizendo: você é amado, você é especial. E eu sei que pela internet o Espírito Santo está tocando pessoas que estão se sentindo amadas, que o diabo perde hoje. O Senhor quer fazer algo grande nesse lugar. O Senhor tem projetos grandes para esse ministério. Olha que as vibrações do Espírito já sendo emitida. Pastor mudou o nome da igreja, está trabalhando forte na mídia. Essa igreja pode abençoar o Brasil de sobremaneira. Mas não é uma energia de alguém aqui sozinho, não. Imagina toda uma igreja alinhada, um pedacinho do reino dentro de cada um alinhado, num só propósito, numa só visão. Imagine que vocês vão prosperar, vão abençoar, as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: mas o que está acontecendo naquele lugar? É cheio de gente feliz, alegre, abundante, próspera. Eu quero beber daquela água, eu quero viver aquela atmosfera. E gente estranha vai começar a sentar nessas cadeiras nos próximos meses. Mas o que está acontecendo? Daqui a pouco o pastor vai ter que fazer 2 cultos, daqui a pouco vai ter que pegar um espaço maior. É exatamente o que Deus quer fazer. E Ele não quer usar nenhum super-homem, é nós. Vasos de barro, porém contendo a presença do glorioso Deus que está dentro de você. Oh, aleluia. Vamos orar. Gente, eu tenho um tema tão forte. Hoje eu trabalhei a introdução. Grave isso: corpo, alma e espírito. A partir de hoje, faça um compromisso com você mesmo. Vou administrar o templo, vou fazer minha alma expandir e vou conectar o eterno como nunca. Quando tu orar dentro dessa perspectiva que eu falei, imaginando, vivendo, sonhando, sentindo o gosto, o cheiro das coisas, eu estou falando para vocês, eu estou vendo a igreja explodindo de gente adorando, cantando, sabe? A alma sendo salva. Eu vivo isso. Você vai ver que um novo tempo se estabelece. Nós temos 11 meses para fazer coisas extraordinárias, para fazer essa vida valer a pena. E para dizer um dia lá: Deus, eu estou igual o apóstolo Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a missão foi cumprida na Flórida. Amém? Vamos orar. Pai celestial, Paizinho querido, tem crenças limitantes que vêm lá da nossa infância, Pai. Quando o abraço do pai e da mãe não foi dado, quando o amor não foi correspondido, quando a privação na casa de muitos era tão grande que eles entendem que às vezes prosperar é difícil financeiramente. A alegria foi tão escassa que a gente entendeu que talvez esse é o padrão, é uma vida sofrida, sofrida, sofrida. Mas se tu nos ensinou que em meio às aflições é possível ter bom ânimo, então em meio às tempestades, Pai, nós cremos que tu nos fortalece para ter uma vida de abundância, felicidade e alegria. Não importa as circunstâncias que esse homem, que essa mulher se encontra hoje, eu vou manifestar uma alegria tão profunda, tão poderosa, tão tremenda, em nome de Jesus, na vida deles. Eu vou profetizar esta alegria plena, genuína. O amor será tão sentido, tão fortemente, uma vibração de amor tão poderosa, que amanhã ele vai chegar no trabalho, na casa, na família, nos amigos, com algo sobrenatural para liberar sobre vidas. Senhor, eu profetizo, Pai, que o Senhor vai nos usar, apesar da nossa pequenez e humildade, para ser uma fonte poderosa de transformação, de vida, de amor, nesta nação, no Brasil, Pai, na nossa pátria mãe. E eu creio que grandes coisas começam a ser geradas nessa noite. Grandes ministérios vão sendo despertados, vidas vão sendo alinhadas no seu corpo, vidas vão sendo alinhadas na sua alma, na sua mente e alinhado ao teu espírito, para começar a manifestar o teu poder, a tua glória e a tua graça. Senhor, dessa igreja eu profetizo que vai emanar um amor tão tremendo, tão poderoso, tão profundo, que pessoas vão querer estar nessa atmosfera, sentir este amor, sentir esta glória poderosa e que sara até as cicatrizes mais profundas do passado. Eu quero crer e profetizar, Pai, que Tu já antes que nós houvéssemos sido gerado no ventre das nossas mães, o Senhor já tinha um projeto, um plano de nos unir no ano de 2025 nesta nação, neste lugar, sobre esta palavra, sobre essa atmosfera, naquela cruz. O Senhor já tinha visto esse momento. Então eu quero dizer: Deus, eis-nos aqui, ó Pai, envia-nos a esta nação americana, envia-nos ao Brasil, envia-nos aos 4 ventos deste planeta, onde estiver uma alma sedenta, onde estiver
tiver alguém que o Senhor quer alcançar das garras do diabo, que o Senhor possa nos usar com poder, com graça, com autoridade, para arrancar essas vidas, Pai, da tristeza, da depressão, de uma vida cinzenta, e conduzi-las a uma vida de abundância e felicidade na Tua presença. E quem quer, levanta a mão e diga: Deus, eu tomo posse deste novo tempo em nome de Jesus. Aleluia! Enquanto o ministério louva, eu devolvo aqui a palavra ao pastor. Deus te abençoe.